É muito complicado o pessoal que acha que sabe muita coisa sobre treinamento e a gente acaba vendo que na realidade não é bem assim. Isso é bem visível dentro do ambiente de academia, quando a gente observa outras pessoas treinando e até mesmo outros orientando, e tu vê que passa muita coisa batida, assim, que a pessoa realmente está fazendo errado e não tem uma correção adequada feita por parte do profissional. Mas também eu vejo muito no consultório. Pessoal que confunde muito a sensação de fadiga, a sensação de estar cansado, com eficiência de treinamento. São coisas completamente diferentes. O treino pode ser muito eficiente e não te dá aquela sensação de morte, assim, o cara tá realmente acabado no final do treino. Da mesma forma que tu pode sim ficar muito, muito cansado no treinamento e ele não ser nem um pouco efetivo para o que tu tá buscando. Exemplo disso, quero hipertrofia. Beleza, a gente precisa de um treinamento efetivo e voltado para hipertrofia. Quero hipertrofia de coxa. A gente vai fazer um treinamento de perna voltado para isso. Se eu botar esse mesmo camarada correr 20, 30 quilômetros na areia fofa na praia, ele vai ficar com as pernas dele destruídas, ele vai ficar extremamente cansado. Mas aquele treino ali não foi eficiente porque ele busca que é a hipertrofia. Então, o direcionamento do treino ele acaba sendo muito importante e talvez ele é o principal pilar quando a gente pensa em resultados, e a partir do bom direcionamento de treino a gente consegue estruturar outras condutas. Por exemplo, aí a nutrição vai andar junto, vai andar de encontro a esses objetivos de treinamento, com um treino bem estruturado. Parte médica, parte preventiva de lesão, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais efetiva e consegue sim entregar um resultado muito melhor. Eu acho que um dos maiores problemas de tudo isso que a gente vê é hoje a divulgação e também a banalização da informação, né? Porque não é porque o teu blogueiro lá tá comendo 80 ovos por dia antes do treinamento que tu tem que fazer também. A gente vê muito isso, né? A pessoa que quer reproduzir uma conduta pontual de outra pessoa. Pô, se eu tenho um negócio estruturado para mim, individualizado, e aquilo ali foi pensado para mim, isso não vai ser reprodutível para uma outra realidade. Então, e as pessoas não enxergam isso. Elas querem reproduzir daí coisas pontuais. Tipo, não, o cara treina desse jeito e ele é desse tamanho e eu vou treinar igual porque eu vou ficar do mesmo tamanho. Não vai. Aquele camarada lá, que é, sei lá, o atleta profissional, que está treinando daquela forma, ele tem uma estrutura de treinamento que evoluiu ao longo do tempo, provavelmente ao longo de muitos anos. Então não faz sentido eu pegar isso e colocar para a pessoa que tem 2, 3 anos de prática dentro da academia. Não, são realidades completamente diferentes que vão responder de forma diferente ao mesmo estímulo. Caraca, tá saltando, hein? Tá saltando aqui, ó. Tá? Porra! Já viu aquela curva de Dunning-Kruger? Nunca ouvi falar. Aproveitando do que a gente estava falando ali sobre o conhecimento e o desconhecimento e o quanto isso prejudica as pessoas no treinamento e até em todas as áreas, né? A curva de Dunning-Kruger é uma curva que tem imagina um gráfico, uma curva que tem um ápice, uma queda e um ápice novo. Esse primeiro ápice aqui, ele é da pessoa que não tem tanto conhecimento, ela tem pouca experiência, pouco conhecimento, mas ela acha que ela sabe muito, então ela está no primeiro ápice dessa curva. Conforme ela vai adquirindo conhecimento real e vai adquirindo experiência, ela vai vendo que ela não sabia tanto assim, então ela vai decaindo nessa curva. E ela chega no ponto mais baixo ali, no vale, onde ela acha que ela não sabe nada, mas na verdade ela já tem alguma experiência, algum conhecimento. E aí a partir disso ela vai ganhando confiança novamente e vai ascendendo nessa curva, mostrando realmente que ela está ganhando mais experiência com esse conhecimento que ela tem, que ela se sente mais segura dessa forma. A gente vê muita gente que está no primeiro ápice, no ápice do sei tudo, mas não sei nada, e muitas dessas pessoas acabam tentando passar o que elas acham que elas têm de conhecimento para os outros. E a gente vê uma perpetuação de erros muito grande que acaba acontecendo justamente por conta da má orientação e da desinformação desse tipo de profissional
muitas vezes, que acaba tentando orientar outras pessoas, orientando da forma errada. Eu corrijo muita cagada por conta disso dentro do consultório. Eu atendo algumas crianças com baixa estatura e que muitas vezes é uma frustração muito mais dos pais do que da criança, né? Que querem fazer com que a altura ali, a estatura final, seja maior, e aí eles vêm atrás de tratamento e tudo mais. E é uma missão, assim, explicar tudo e fazer a pessoa entender, né, as necessidades e tudo mais. Existem algumas evidências que mostram que mesmo o uso de hormônio de crescimento, ele não funciona se não houver energia disponível suficiente para aquela criança crescer. Então a criança que come muito pouco, mesmo fazendo tratamento com GH, muitas vezes ela não tem um aproveitamento daquela medicação e não chega a uma estatura final mais alta e acaba sendo uma falha no tratamento, né? Não por falha do efeito do GH, mas por uma não disponibilidade de energia suficiente para fazer aquela criança crescer. E eu tenho visto muitos pais com preocupação relacionada à atividade física e a exercício, principalmente exercício de musculação, com crianças. E é uma coisa que caiu por terra há muitos anos, né? Então a gente tem hoje sim uma segurança e pode fazer com que as crianças façam musculação. Isso é importante para o crescimento. E existe uma crença de que exercícios que fazem uma sobrecarga axial, de cima para baixo, tipo um agachamento, próprio levantamento de terra, leg press, enfim, existe a falsa crença de que esses exercícios atrapalham o processo de crescimento por estar fazendo justamente essa sobrecarga no eixo vertical. E não é uma verdade. A gente pega a realidade de levantador de peso, do levantamento de peso olímpico no geral, muitos dos atletas que hoje são atletas profissionais de nível olímpico começaram a treinar muito cedo, começaram a treinar na infância, com uma progressão de carga e com grandes sobrecargas assim que possível. Isso não fez com que eles ficassem mais baixos, né? A realidade, principalmente do levantamento de peso de nível olímpico, são que, são atletas grandes. A gente tem as categorias, obviamente, dos mais baixos, mas não porque eles ficaram mais baixos por conta da atividade física, por conta do levantamento de peso. Eles já seriam pessoas mais baixas e eles aproveitaram outras valências para melhorar na modalidade. Mas não é a musculação, a sobrecarga axial ou o treinamento com peso de forma geral que vai impedir o crescimento adequado dessa criança, muito pelo contrário, vai auxiliar no processo. Mas aí você trouxe duas situações, né? Uma é o atleta e outra é uma pessoa que está precisando, outra é uma criança que está precisando fazer um tratamento, vamos dizer assim. A musculação vem como auxiliar. Vai atuar de uma forma tão importante quanto o uso de medicação e quanto a nutrição adequada, né? A gente ter esse trabalho com pesos, fortalecer a musculatura, favorece o processo de crescimento. Legal. Então não é para toda criança também vir para academia já se matar de treinar. Eu acho que não é nem, assim, não tem restrição em qual criança pode e não pode. Uhum. A principal restrição é o nível de consciência corporal e a complexidade do movimento que a criança vai fazer com uma sobrecarga, né, com peso. Então, é preciso ter uma boa orientação. E aí a gente volta no que a gente estava falando, né? Hoje em dia é muito complicado ter uma orientação adequada, porque muita gente acha que sabe muito e, na verdade, não sabe nada, né, ou sabe muito pouco. E nessa falsa crença de que se sabe muito, acaba passando uma informação ruim ou mesmo orientando, quando a gente fala em ambiente de academia, orientando o exercício, orientando a execução de forma incorreta, e aí a gente vê as atrocidades de execução que a gente vê por aí. Pois é, eu falei de muito problema, e de muito problema relacionado à má orientação. E, como é que como é que tu que está aqui me assistindo vai saber se aquela orientação que está sendo passada para ti ela é adequada ou não, né? Sem ter uma formação voltada para isso, sem ter um conhecimento muitas vezes de base, né, relacionado a isso. É uma coisa bastante complicada. Da mesma forma que tem muita desinformação hoje, a gente tem muito acesso à informação boa também. Então, o fato de pesquisar e se inteirar de determinados assuntos com boas fontes vão te tirar desse desconhecimento e vão te dar um nível um pouco maior de
entendimento ali do processo do que está acontecendo. A gente vê muita orientação ruim que acaba passando batida justamente porque a pessoa não questiona, não sabe nem como questionar, muitas vezes, né? E coisas cotidianas e que são simples de resolver. Pô, o treinador, o personal trainer, o treinador que está contigo todo dia, mas que não tem uma planilha de treino para seguir, que chega lá no dia, monta o treino da cabeça dele, pergunta para ti o que a gente treinou ontem. Pô, o cara não lembra o que tu treinou ontem. Ele tem diversos clientes, ele não vai lembrar de todos os exercícios que tu fez, de todas as cargas, para ter realmente uma métrica disso e uma progressão relacionada a essas métricas. Então, se o cara não anota, ele não sabe o que ele está fazendo. E ele não tendo métrica, ele não sabe para onde ele está te levando e tu não sabe para onde tu está indo. Isso já é assim, uma parada que é básica e que é negligenciada por muitos praticantes de musculação e por muitos treinadores. E também a gente pode falar de várias áreas no âmbito da saúde, né? Ah, não, então, com certeza. Todas elas. E quando você começa a questionar a pessoa e a pessoa se mostra irritada, aí você já começa a ver, opa, porque ele não argumenta, né? Geralmente o que a gente vê de consultório é o seguinte, é o cara que está com um suposto planejamento voltado para hipertrofia, ele está comendo mais do que ele precisa, né, para ter justamente energia sobrando para esse processo de hipertrofia, e aí ele volta no consultório e nas nossas medições, nas nossas avaliações e no próprio visual a gente vê que o cara ganhou mais gordura do que músculo, ou às vezes nem ganhou músculo e ganhou só gordura. Pô, se ele está ganhando peso e esse peso está vindo de gordura, o superávit calórico está acontecendo. O que não está acontecendo é um direcionamento desse superávit para o processo de hipertrofia. Então, cara, o erro está no treino, a falha está no treinamento. E isso é uma coisa que a gente fala, pô, questiona o teu treinador, fala com ele, pergunta para ele por que ele acha que tu ganhou gordura e não ganhou músculo mesmo tu treinando. E muitas vezes o treinador não sabe responder, fica puto com a gente, acha que a gente está se metendo no trabalho dele, quando na verdade, pô, tá todo mundo querendo atuar em prol de um único propósito, que é levar o cliente, o paciente ao objetivo dele. Da mesma forma que eu pego prescrição de outros médicos cheio de coisa supérflua que não serve para nada, o cara simplesmente bolou um monte de fórmula, muitas vezes da cabeça dele, ou que ele aprendeu em curso para reproduzir para as outras pessoas, para tirar uma comissão da farmácia de manipulação. Aí o cara cobra mais barato na consulta, mas enfia uma receita de R$1.500, R$2.000 de manipulação para receber 20%, 30% de comissão da farmácia. O que é um absurdo, porque ele está aumentando, está elevando o custo do tratamento de uma forma completamente ineficiente, porque aquilo ali não vai funcionar na maior parte dos casos. O que a gente vê é justamente isso, um monte de coisa ali que não serve para praticamente nada, que só faz o paciente gastar dinheiro e que, por conta disso, o paciente acha que está usando alguma coisa que está funcionando, muitas vezes, pela grana que ele está investindo, ele acaba fazendo as coisas de forma mais correta e é isso que está dando resultado para ele. Eu prefiro trabalhar no outro lado, fazer prescrições enxutas e muitas vezes nem prescrever nada. Eu tenho muito paciente que sai do meu consultório sem prescrição, simplesmente com orientação adequada, com sugestão de treinamento, comigo conversando com o treinador, com um planejamento alimentar montado pelo meu nutricionista, e eu prefiro trabalhar dessa forma do que ficar enchendo o cara de coisa para tomar que muitas vezes não vai ter o menor sentido. Bom, fechamos o treino. Mensagem do fim do vídeo de hoje. Conhecimento é tudo. Então a gente precisa conhecer, precisa ter entendimento do que a gente está fazendo para não ser vítima de desinformação, não ser vítima de uma orientação errada que pode prejudicar daqui a pouco no médio e no longo prazo. Enquanto se buscar fontes boas de conhecimento, de informação, a gente sai daquele ápice da curva de ignorância ali de Dunning-Kruger e começa a caminhar realmente nesse processo de conhecimento e de ir ganhando segurança nas nossas próprias condutas e no que está sendo orientado para a gente fazer. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.